Paz e bem, queridos irmãos e irmãs, vamos dar continuidade à nossa semana. Hoje, dia 11 de agosto, terça-feira, dia em que a igreja celebra a festa de Santa Clara. Santa Clara, que foi irmã em Cristo, né? De São Francisco de Assis, e deixou também um legado muito importante da espiritualidade franciscana. E o evangelho que a igreja nos apresenta hoje é de Mateus capítulo 18, versículos de 1 a 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face de meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, vejamos, analisemos isso. Os discípulos, eles estavam ali pensando erradamente que o céu, ele terá uma estrutura semelhante às nossas estruturas terrenas, humanas. Então eles perguntam para Jesus quem será o maior, pensando que no céu haverá também uma hierarquia, haverá uma pirâmide em que há um que governa, um que é soberano e uma hierarquia que vai abaixo deste e outro abaixo, até chegar ao povão, digamos assim, como a gente costuma falar. E quando eles perguntam quem será o maior, eles estão pensando cada um em si, cada um deles pensando, eu serei o maior. Ou pelo menos estavam pensando, nós, os apóstolos, os discípulos, seremos os maiores. Porque é assim que a nossa cabeça, a nossa mente funciona. E Jesus então diz para eles, olha, a questão não é essa, né? Veja, aí toma uma criança e fala, este é o maior, quem for como esta criança será o maior. Então Jesus, ele aponta para a gente uma realidade muito límpida, muito clara, que deveria ser a realidade humana também. No céu não tem essa hierarquia. No céu existe o Criador e as criaturas. Pronto. Não há um que é maior do que o outro. Deus não é maior do que nós no céu. Simplesmente não há uma comparação entre Deus e nós. Deus é o Criador e nós as criaturas. Ele não está muito acima, ele está absolutamente acima. Então, todos nós estaremos diante do trono, vamos usar essa imagem do Apocalipse, estaremos diante do trono louvando, adorando ao nosso Deus. E na Terra, embora nós tenhamos as diversas estruturas políticas, mesmo religiosas, com as hierarquias, né? A gente está acostumado a isso, e isso não é um problema em si. O problema é quando esta hierarquia, ou o lugar que se ocupa dentro dessa hierarquia, é colocada a serviço do mal. Ela é deturpada, ela é esvaziada do seu sentido.
Então, aqueles que ocupam, digamos assim, a alta hierarquia, que ocupam o topo da pirâmide dentro dessas estruturas, que deveria estar a serviço das menores, digamos assim, das mais frágeis, essas estruturas, essas hierarquias, essas posições, elas acabam sendo deturpadas e aí colocadas, por exemplo, ao próprio serviço. E aí envenena algo que em si não é ruim, mas se torna ruim pela forma como nós as vivenciamos. Então Jesus, com isso, ele tenta dizer, olha, assim como será no céu, deveria ser também na terra. Não que não haja, não deveria haver estruturas de hierarquia e tudo, mas todas elas deveriam compreender bem como que o seu bom funcionamento seria bom, benéfico para todos, não apenas para as camadas, digamos, mais frágeis, mas seria bom para todos, né? Então, é difícil para a gente entender isso, como também era difícil os próprios discípulos também, certamente, mesmo diante da resposta de Jesus, não sei se ficou muito claro para eles, né? Ao longo do Evangelho a gente vai percebendo que horas eles demonstram ter compreendido, ora não. É uma dificuldade, uma fragilidade, mas que nós devemos, pouco a pouco e com muito esforço, é claro, mas devemos superar. Oremos. Ó Deus, que na vossa misericórdia atraíste a Santa Clara ao amor da pobreza, concedei, por sua intercessão, que seguindo o Cristo com o coração de pobre, vos contemplemos um dia em vosso reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, fiquemos na paz de nosso Deus.